Senhor. Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, graças a Jesus. Oh, glória, Deus é bom. Olha só, presta bem atenção aqui comigo. Vamos para a palavra de Deus, porque o Senhor é fiel na nossa vida e no nome de Jesus nós precisamos da palavra. É isso mesmo, precisamos, necessitamos da palavra de Deus, da direção do Senhor, naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós precisamos fazer. Em todo tempo nós precisamos da palavra. Sem palavra, nós não sabemos para onde ir. E palavra com revelação. Presta atenção aqui comigo, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 5, até o 4, tá? E Salmo 119, 105, Provérbios 16, 2, 3 e 9, e Mateus 4, 16, 17 e Atos 16, versículo 6 até o 10, tá bom? Vamos lá? Ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, Deus criou os céus e a terra. Presta atenção. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Irmão, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi à tarde, até o 4, né? Ó, presta atenção. O que eu preciso entender? Deus criou os céus e a terra, não foi? Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, nós já ouvimos essa palavra, nós já falamos sobre elas, mas Deus sempre traz a nossa memória, a cada direção, aquilo que nós precisamos. Deus sempre vai trazer a memória, vai nos dar direção, vai nos lembrar. Por quê? Porque existem coisas na minha e na sua vida que aparentemente estão sem forma e vazia, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não esteja se movimentando. Em nome de Jesus, nós andamos pela fé. Deus cria as coisas na nossa vida e as coisas estão indo bem, as coisas estão indo certa. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, fica sem forma, eu não estou entendendo o que está acontecendo, fica vazio, como é que está acontecendo isso? Irmãos, em nome de Jesus, em todo momento, vamos crer na graça e na misericórdia de Deus, o Espírito Santo está se movimentando, e preste bem atenção, se for necessário, ele vai nos frear, se for necessário, ele vai nos empurrar para aquilo que nós temos que fazer. Presta bem atenção. Ele não é aquela coisa, né? Vai logo. Não, ele vai nos dar sinais e nós precisamos perceber. O Espírito Santo está se movimentando, surgiu uma situação aí na sua vida. Você precisa resolver. Presta bem atenção. Resolver. Lembra do Zaqueu? O Zaqueu sentiu temor na presença de Deus? Então, as coisas na nossa vida pode parecer que esteja sem forma e vazia. E isso não quer dizer que o Espírito Santo não esteja se movimentando. Ele está se movimentando em cada situação da sua vida, da minha vida, para trazer luz. Presta atenção, que luz? A luz de Deus. E o Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Irmão, presta atenção, traz a luz de Jesus, a luz de Deus, para essa ocasião. Como é que eu vou entender? O Espírito Santo está se movimentando, não está? E o que eu vou fazer? Trazer a luz de Deus para enxergar o que eu vou fazer, como eu vou fazer, e assim viver o cuidado e a misericórdia do Senhor. Ó, aí trouxe luz. Então, o que eu vou fazer? Não fica achando que o Espírito Santo não está se movimentando, não. Ele está se movimentando. Ele age no nosso favor. Então, surgiu a situação, Deus criou as coisas na nossa vida, estava tudo direitinho, estava tudo certinho. Irmão, no meio do caminho ficou sem forma, ficou vazio.
Pode acontecer, mas o que eu preciso entender é que o Espírito Santo está se movimentando mesmo nessas condições, e nós vamos ver a graça e a manifestação de Deus, nós vamos ver a presença do Senhor em nome de Jesus. Ó, aí ele fala assim, os Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, seja qual for a situação, grande ou pequena, traga a luz de Jesus. Não faça nada, seja qual for a circunstância, não ande sem a luz de Jesus. Está fazendo o quê? Qual é o caminho que você está fazendo? Traz a luz para você enxergar o caminho. Lâmpada para os meus pés, lembra daquela história que a gente sempre comenta aqui? Ó, você tá no meio lá de um lugar de mato, num lugar que não dá para ver nada. O que você vai iluminar? Você vai iluminar os seus pés para saber na onde você está pisando. Irmão, traz a luz de Jesus para você enxergar aonde você está pisando. Existem situações que eu não sei onde que eu vou colocar o meu pé, onde eu coloco o meu pé. Será que se eu colocar o pé aqui eu afundo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existem situações que nós temos que tomar muito cuidado. Será que eu vou lá? Será que eu não vou lá? Será que eu ando ali? Será que eu vou com fulano? Traz a luz da palavra, pesa as situações. Ó, continua aqui em nome de Jesus. O Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem, ó, tá vendo? Ó, caminho. Precisa de luz. Precisa de enxergar, entendendo que o Espírito Santo está movimentando. Ó, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Todos, esse pesa os espíritos, ele confere as intenções, tanto as minhas intenções, que estou naquele caminho, tanto as intenções do outro lado lá na história. Você entrou num lugar, entrou numa amizade, entrou numa negociação, numa compra, enfim, qual seja, Deus vai pesar as intenções do nosso coração e as intenções do outro lado lá. Deus é justo, não é verdade? Você acha o quê? Que Deus vai favorecer toda... Deus é justo. E o que eu preciso entender? Aí ele fala: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Oh, não, tá tudo bom, tá tudo em paz, vamos que vamos. Não, não, para com isso. Fique em paz com esse negócio aí. Não, isso aí, não, fique sossegado. Irmão, Deus vai falar se eu posso ficar em paz ou se eu tenho que tirar o meu pé desse negócio. Se eu tenho que trazer a luz da palavra para eu enxergar com o que eu estou lidando, como eu estou lidando, o que eu vou fazer, como eu vou deixar de fazer. Ó, o versículo 3 agora. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Qual é o medo de eu confiar ao Senhor as minhas obras? Qual é o medo de eu confiar ao Senhor aquilo que nós estamos fazendo? Qual é o medo? Qual é o receio? Ah, mas por que eu estou com medo disso aqui? Será que eu estou preocupado com isso aqui? Será que... como é que faz isso aqui? Como é que resolve isso? Ah, meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer é tomar conta e trazer a palavra de Deus. Em nome de Jesus, entender que Deus vai pesar a situação, vai enxergar exatamente o que está acontecendo, vai nos mostrar. Aí ele fala assim, ó, aí eu vou ficar com medo de colocar as coisas na presença de Deus? Jamais, Deus é o nosso Pai, o nosso Senhor. Ele fala assim, ó, aí o versículo 9 do Provérbios 16, 2, 3 e 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deixa Deus dirigir os seus passos. Você está preocupado com o quê? Deus vai tratando da nossa vida e trazendo direção. O Senhor vai abençoando com que em cada condição ele vai guiando o que eu vou fazer, vai dando direção. Filho, vai por aqui, ó. Se você ir por esse caminho aqui, vai te trazer problema lá na frente. Pai, então Deus vai guiando os nossos passos. Confia na misericórdia de Deus. Ó, às vezes nós nos encontramos nesta situação. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Ah, irmão, eu estou sentado em treva, eu estou servindo a Jesus, eu busco a Deus. Irmão,
Irmã, presta bem atenção. Às vezes tem uma situação na minha vida lá que está em treva, que está no escuro, que precisa da luz de Jesus. Ó, o povo que estava sentado. Às vezes eu estou tomando atitude, eu e você, estamos fazendo coisa que aquele negócio ali não está muito certo, não. Não está muito. O que eu vou fazer? Ó, o povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, presta atenção. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei, porque é chegado o reino do céu. O que eu preciso entender? Tudo aqui nessa vida vai passar. O que importa realmente para mim e para você é o reino de Deus. Então, tem situação de treva? Traz isso aí para a luz. Deixa a luz de Jesus brilhar, Senhor. Ó, Pai, eu estava fazendo uma negociação aqui, eu estava procedendo aqui, estava tudo errado. Lembra do Zaqueu? A gente ainda falou ainda ontem. Chegou na presença de Jesus, Jesus é a palavra, né? O verbo habitou entre nós e tal. Aí Jesus é a palavra. Jesus chegou perto de Zaqueu, o temor tomou conta dele. E aí ele quis mudar a situação, a vida dele. Por quê? Porque o temor toma conta. Quando a gente traz a palavra, o temor toma conta da nossa vida, porque nós aprendemos que aquela situação está em treva. Aí a luz de Jesus brilha e nós aprendemos a andar no caminho de Deus. É, exatamente. Todo dia você precisa aprender a andar no caminho de Deus. Sabe por quê? Porque dentro de nós tem uma carne que quer todo momento nos tirar do caminho de Deus. É, meu irmão. Eu preciso entender que debaixo do cuidado de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, nós vamos viver o que Ele tem para nós em nome de Jesus. Nós vamos viver o cuidado e a manifestação de Deus em nome de Jesus. Agora, o que eu preciso entender? Ó, palavra e revelação de Deus. Palavra e revelação do Senhor. Ó, vamos aqui para a gente finalizar. O Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram em Trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar, para lhes anunciarmos o evangelho. Lembra que a gente acabou de ler que todos os caminhos do homem são retos, são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Tem situação que não tem nada errado, nem de um lado, nem do outro. Mas Deus sabe o que vai acontecer lá no caminho, no meio de tudo. O que eu preciso entender? Querido, o que você está fazendo? Está tendo impedimento? Para, entrou, vai orar. De repente, quem está impedindo, de repente, quem está impedindo isso aí é Deus, para nos livrar. O que o Paulo ia encontrar lá? Será que naquele momento era a hora de chegar com a palavra em Bitínia, na Ásia? Era coisa boa. Então, traz a luz da palavra de Deus, aguarda a revelação do Espírito Santo e caminha. Mas, em nome de Jesus, entenda. Ó, começamos no Espírito, vamos terminar no Espírito, né? O Espírito Santo está se movimentando. Você está indo para Bitínia? Ou você está com boas intenções? Eu estou com boas intenções, mas chegando lá em Bitínia vai ter um problemão arretado. Ou não é o tempo das coisas acontecer lá em Bitínia. Não, vamos para Mícia. Não, não vai também. Você vai para outro lado, vai lá para Trode, vai lá para Macedônia, para ali em Trode, vai falar. O que é parar em Trode? Ó, peraí, tá acontecendo muito impedimento, muita coisa. Não, querido, traz a luz. Ó, o povo estava na onde? Assentado em treva. Mas aí a luz de Jesus raiou, não foi? E os que estavam na região da sombra da morte viram uma grande luz. Tem caminho que pode nos deixar na escuridão e caminhos que podem nos levar à morte. Morte espiritual, morte na fé. Cuidado em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Está impedindo? Está tendo alguma coisa errada? Calma em nome de Jesus. Deus é fiel.
para nos dar vitória, confia nele aí. O Espírito Santo está se movimentando. Não estou entendendo nada, Jesus. Eu estava indo para a missa, o Senhor não deixou. Agora eu fui para a Bitina, também não deu certo. Então, Deus está impedindo. Aí eu ficaria apavorado. Não, Deus está guiando os nossos passos. Traz a luz da palavra que você vai parar em Trode. Ó, de noite, parou, não, parou. Ó, o que ele fala aqui? Ó, e quando chegaram à missa, tentavam ir para a Betina, mas e tendo passado por missa, desceram a Trode. Ó, desce lá para Trode. E tendo e Paulo teve de noite. Aí aguarda a visão de Deus. A palavra vai trazer a revelação, a visão que nós precisamos em nome de Jesus. O que eu preciso fazer? Ajeitar as coisas? Vamos ajeitar as coisas, fazer direitinho. Estou num caminho que não está muito, está meio escuridão, negociação meio duvidosa, outros caminhos, ou outra condição que eu não sei qual possa ser, que nós precisamos fazer? Trazer a palavra. E enxergar o que estamos fazendo e aguardar o Espírito Santo falar, não, pode ir, vai lá para vai para Macedônia, que lá tem. Aí ele vai falar, presta atenção, ele vai falar comigo e com você de uma maneira que eu e você entendamos o que está acontecendo. Ah, mas ele vai falar de uma maneira que nós possamos entender o que está acontecendo. Fica em paz que o Espírito Santo está se movimentando em nome de Jesus. Bora orar? Bora falar com Deus? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, nós queremos te louvar, te exaltar pela tua presença, pela tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, papai. A nossa vida está nas tuas mãos. Nós dependemos de ti e sabemos que o Senhor é Deus. E eu peço, pai, abre o nosso entendimento para enxergar as coisas à luz da sua palavra, para enxergar as coisas conforme a tua direção. Opera com o teu poder, manifesta da tua graça e da tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno. Toda situação contrária seja aniquilada. E unge-nos, ó Deus, com o teu poder e a tua unção. Senhor, nós precisamos da luz da tua palavra. Nós precisamos da revelação do teu Espírito Santo. Unge-nos com o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos com o teu poder. Espírito Santo, ó Pai, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia, que o Senhor está se movimentando em cada situação. Unge-nos com a tua unção, unge-nos com a tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.